Pessoal, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Esperando só o nosso convidado, André Marusso, chegar. Enquanto isso, vou mostrando para vocês um pouquinho aqui do Instituto. Isso aqui é a nossa parede de avatar. Essas pipas aqui foram feitas de pano. Iam ser tapetes, mas eu achei elas tão bonitas que eu falei, não, ninguém pode pisar, não. A gente colocou aqui junto com o avatar, né, que veio lá do Rio de Janeiro. Uma pessoa mandou pra gente, né, que a gente fez alguns desenhos. Aqui tem o nosso banner, né, do Instituto. Aqui a causa do Instituto existir, né, que é o menino Pablo. Aqui tem um livrinho que chegou essa semana, onde está a minha pipa, né, ele gostava muito de pipa, avião, a gente colocou tudo aqui. Essa menininha aqui foi feita no curso de feltro que a gente teve aqui no Instituto o ano passado, e assim a gente guardou pra gente. Aqui é uma cozinha bem simples, né? Muita coisa a gente comprou usada, muita coisa veio de doação, mas é tudo bem organizado, bem limpinho, pra a gente poder fazer o lanche das crianças no sábado. Aqui o nosso banheiro, a gente está correndo para fazer um banheiro de acessibilidade, né? Porque a lei exige, mas a gente vai conseguir. Aqui é a nossa brinquedoteca. Tem televisão, tem DVD, pra gente pôr filme, desenho para as crianças, né? Tem o tatame ali onde a psicopedagoga trabalha com eles. Tem vários livros, ó, e jogos todos educativos, pessoal. A gente não tem nada aqui que não passe pelo crivo da psicopedagoga, dos psicólogos, né, da pedagoga, para incentivar sempre a criança a jogar, a brincar, né? Aqui os lápis de cor, ele sempre está desenhando, fazendo as coisas, alguns jogos. Aqui é a sala, né, que a gente guarda as pipas. Toda ação social que tem a gente doa pipa. A gente faz um trabalho de doação de fralda. Tem uns amigos nossos em parceria de uma farmácia que nos doa, ele e a namorada, e a gente doa para as pessoas que estão acamadas, que precisa de fralda. A sala de aplicação de Reiki, para quem não conhece, Reiki é uma terapia de energia, tá, gente? Não tem nada a ver com religião. Aqui o nosso tablado de fisioterapia, que aquela vez a gente fez a campanha para comprar. O fisioterapeuta que tá vindo nos doou também essa bicicleta. Essa, para quem não conhece, é a árvore de paliativo. Então cada um que a gente atende, a gente põe o nome aqui, tá? Os ventiladores que a gente tinha ganhado. Aqui é a parte, né, que a gente usa, o psicólogo, o psicanalista, né, usa para fazer os atendimentos. A gente sempre coloca uma água, um livro com uma palavra. Aqui é uma sala de espera que a gente faz, né? Aqui é uma salinha de espera onde a gente serve o café, né? Tudo bem simples, mas é o que a gente conseguiu fazer nesse momento. Aqui mais à frente é o nosso bazar, que é o que a gente vive, né? A gente vive de bazar e de doações e associados. Pois entra lá nas nossas redes sociais, lá no nosso site, institutopablohenrique.com.br, que vocês vão ver, né? Então toda a renda que vem do Instituto é daquela ali. Aqui é um espaço que a gente vai fazer o banheiro de acessibilidade. Ali é onde tem alguns pisos, algumas tintas que a gente está guardando justamente para quando conseguir o restante do material para a gente fazer o banheiro, tá? Agora eu vou mostrar o lugar que eu mais gosto aqui do Instituto. Antes, aqui é a nossa parte que tem as aulas de música, tá? Todos os sábados. Quartas à noite tem capoeira. E todos os sábados aqui tem um Musicando, que é um projeto da tia Osana com a FEAC Franca. Tá? E o Instituto disponibiliza o espaço, o lanche, os materiais, né? Para eles fazerem, né? Esse é o nosso quadro de aviso, né? Dos cursos que a gente tem, que a gente atende, né?
tudo, os profissionais que a gente tem. Gente, essa letra aqui tá meio horrível porque é a minha, tá? Isso aqui, os símbolos, né, do Instituto, que é a pipa, tudo para trazer um lugar mais alegre, né? A gente vai fazendo. Agora aqui, sim, é o lugar que eu mais gosto, gente. Aqui. Esse é o cantinho. Esse é o cantinho que eu mais gosto. Eu falo que é o Jardim das Pipas do Instituto. Gosto muito daqui. Nossa, gente, aqui me dá uma paz. Acho que todo mundo que vem gosta muito de vir aqui, né? A gente foi fazendo os bancos, as plantas. Agora não tá tão bonito porque é no inverno, né? Mas assim, elas dão sempre verdinha, né? Dá uma olhada pra vocês verem. Aqui o nosso espaço é um espaço locado, tá? A gente tem a despesa de locação, de internet, de água, de luz, né? Então a gente vive pedindo, né, doação, ajuda, colaboração, pedindo pessoas para se tornar associados, para a gente manter os serviços, né? E a gente começou faz 2 anos. Engraçado que até hoje, agora há pouco saiu a nossa lei no Diário Oficial de Utilidade Pública. O Instituto agora ele se torna um serviço essencial para o município, o trabalho que a gente faz. O poder público se reconheceu o trabalho que a gente vem fazendo, quanto é sério, e nos deu essa utilidade pública. E o pessoal está muito feliz, né, de ter conseguido isso. Foram 2 anos de muita luta até chegar aqui, e a gente fica muito contente, né, de conseguir essa lei. Quero ver o que aconteceu aqui com o nosso convidado. Deixa eu só ver aqui, gente. Chamei ele aqui. Ver se ele vai participar. Enquanto ele não chega, pessoal, tem um livrinho que eu gosto muito, que é esse livro aqui, Jesus no Seu Dia a Dia. Nós juntos aqui, ó, não mexer nada, vamos abrir uma página aqui e ver o que ele nos fala nos dias de hoje, né? A gente pede tanto para que Jesus, para que Deus fale com a gente, e a gente, às vezes, ele fala o tempo todo e a gente não escuta, porque a gente fica esperando ele descer lá de cima e falar com a gente. Muitas das vezes ele usa as pessoas, usa um livro, usa a própria Bíblia, né? E para falar com a gente. Então vamos ver o que ele tem para falar agora para a gente. Vou abrir aqui, ó. O título, ó, não se pode muito. Não podemos muita coisa, quando o obsidiado prefere a vida desgradada. Não podemos muita coisa quando o alcoólatra se faz com prazo no vício. Não podemos muita coisa quando aquele que sofre pelos erros cometidos não quer mudar de vida. Não podemos muitas coisas quando a pessoa amada prefere não ouvir nossos conselhos. Por maior que seja o nosso desejo, não podemos mudar a força daqueles que amamos. Mesmo nós, que já habitamos há algum tempo o plano espiritual, não temos poder para modificar a conduta daqueles que amamos e que ainda permanecem no corpo, a menos que eles decidam pela mudança interior. Uma mensagem através de um amigo, uma instituição no momento difícil, uma conversa durante o sono do corpo, são os únicos recursos disponíveis que podemos utilizar para ajudar os que ficaram no corpo. Portanto, meu amigo, não queira viver a vida do outro. Apenas ore e aguarde a iniciativa da pessoa amada para que possa fazer mais. Nossa. Oi, Najara, boa tarde. Luto com a Carol, pessoal, Murilo, pessoal que tá todo aqui, tudo jóia. Engraçado que vocês viram que fala aqui, né? Isso acho que serve muito pra gente. A gente quer tanto que as coisas mudem e a gente quer mudar as pessoas, mas cada um é responsável pela sua mudança.
muitos aqui que, como eu, né, tiveram a perda de um ente querido, de um filho, a gente quer mudar tudo, né? Ana Paula, obrigado. Carol, boa tarde. Então, a gente quer mudar tudo, inclusive a forma disso ter acontecido, né? E aí a gente quer ser Deus, eu acredito. Porque é impossível a gente mudar esse fato, um fato que já aconteceu. A gente quer saber tantos porquês, né? E a gente não consegue. Deixa eu só ver aqui que o André tá me chamando. Pessoal, só um minuto. A gente voltou aqui. Só um minuto eu peço para vocês que o André tá entrando, tá, gente? Ele tá lá em Portugal. A conexão tá um pouquinho diferente. Aí ele entrou, ó, André. Deixa eu convidar ele aqui. Pessoal, Boa noite, Ô, meu amigo, boa noite. tudo bom? Tudo jóia? Aqui pra gente é boa tarde ainda. Ah, é verdade. Para vocês é boa tarde. Peço mil perdões. Eu estava esperando o convite pelo WhatsApp e era no Instagram. É, Atrapalhei-me. Peço perdão. sem problema, meu amigo. Fiz uma oração pra gente começar, tá? Com resumo do Ótimo. dia a dia com o pessoal. Pessoal, agora eu vou deixar, né, que o André se apresente, né, para todo mundo aí. André, uma satisfação ter você aqui com a gente no canal do Instagram do Instituto Pablo Henrique, essa transmissão simultânea Brasil-Portugal aí. Muito bem-vindo. Queria que você apresentasse para a gente. Tá bom, querido. Muito obrigado pelo agradável convite. Mais uma vez, peço desculpas pelo pouquinho de atraso. Vamos, com muita alegria, participar desse estudo nessa noite, né? Um estudo, para mim, noite, para vocês, tarde, né? Eu sou o André Marouço. Acho que o Pablo já deve ter falado alguma coisa, mas, enfim, de qualquer forma, eu sou psicanalista clínico, sou também cineasta, assinei algumas obras de cinema, Filme dos Espíritos, Causa e Efeito, Nos Passos do Mestre, Paulo de Tarso e o cristianismo, e a história do cristianismo primitivo. Né? Sou trabalhador da doutrina dos Espíritos e sou aprendiz, principalmente, né? Principalmente aprendiz. Sempre muito carismático, muito humilde, né? E, assim, não tem o que falar do seu trabalho, né, André? Assisti todos, né? Sou um fã seu de carteirinha aí. Acho que quando eu comecei até a te seguir, hoje eu mudo o que eu falava, né? Tinha sido através da dor, mas eu acho que foi através do muito amor, né? A gente só dá um passo adiante, não existe dor, né? Existe aprendizado e mais amor. Então, né, foi tentando jogar esse amor para fora, foi onde eu te conheci, né? Nas entrevistas da TV Mundo Maior, né? Quando a gente pesquisava lá, até tô com algumas perguntinhas aqui, viu? Do pessoal que eles me fizeram. E foi onde me confortou muito. Queria te agradecer assim imensamente. Eu até estava falando que Deus fala com a gente o tempo todo, a gente quer que ele fala, né? Só se ele gritar. Que a gente fica esperando que ele desça lá de cima e fala. Não, às vezes não. Todas as vezes ele usa algo, alguém, um bom livro, um bom filme, a própria Bíblia, né? Para quem acredita em outras religiões, Evangelho segundo o Espiritismo, Torá, independente de religião, ele fala com a gente e assim com os outros, né? Então foi onde eu me encontrei muito. Mas que Ainda é uma alegria muito grande a gente ouvir o teu depoimento, porque é o que todos nós buscamos, né? Todos nós buscamos este conhecimento, todos nós buscamos a verdadeira religião, né? E a verdadeira religião, a gente sabe, é o amor, é o amor. Na medida que nós amarmos, os nossos problemas estarão resolvidos.
E aí nós vamos nessa estrada aprendendo, de vez em quando a gente erra aqui, de vez em quando a gente erra ali, cai, às vezes a gente deita no chão, chora um pouquinho, pede colo, o colo sempre chega de um jeito ou de outro, ele sempre chega. Aí a gente percebe que tem que levantar, seguir adiante e buscar ser feliz. Cada um de nós estamos aí nessa estrada que teve começo, não tem fim, e vamos evoluindo, né? E é muito bom a gente conhecer pessoas que estão evoluindo junto com a gente, coisa boa. Gratidão. Até aproveitando isso, né? Então vamos começar com uma pergunta aqui. As pessoas têm perguntado bastante. Por que está tudo tão pesado no mundo? Nos últimos 5 anos. 100 antes do Covid já vinha começando a ficar um pouco difícil. Por quê? E o Covid veio, parece que para acalmar e organizar as coisas, mas parece que está tudo mais difícil. Por quê? Você sabe que é interessante? Eu vejo até uma resposta um pouco, entre aspas, lógica, no sentido de que se a gente parar para analisar como a vida é mensurada na Terra pelos equipamentos que nós conhecemos, nós vamos ver que é sempre através de gráficos, né? Esses gráficos, por exemplo, a gente vai ao cardiologista, a gente vê lá, bate lá em cima, bate aqui embaixo, bate no meio, bate embaixo, bate em cima, né? A gente vai ao neurologista e faz um eletroencefalograma, é a mesma coisa, né? A gente acompanha o balanço da Terra, né, para prever terremotos, maremotos, vulcões, através dos sismógrafos, né? Então, eu sempre me pergunto, será que isso não é absolutamente natural, né? Nós estamos aqui no jogo agora. A partida que nós entramos e que está em curso é essa que nós estamos vivendo. Será que nas partidas anteriores nossas, e mais do que isso, será que as partidas que jogaram os nossos ancestrais também não foram disso aqui, né? E isso tudo é que nos fez evoluir? Eu prefiro acreditar na vida e nas coisas através dessa ótica. Entendi. Porque a gente escuta muito, né, André, as pessoas falando isso, e porque, assim, se a gente se fala muito em mundo de regeneração, né, por que tá tanta violência, tanto descaso um com o outro? O ser humano está muito descartável. Ser humano descartável pode até ser uma pretensão nossa, achar que o ser humano é descartável. Entretanto, é um baita engano, né? Uma vez eu escutei um querido amigo dizer o seguinte: olha, você pode se divorciar, não há problema nenhum disso. É uma escolha sua, você só precisa arcar com as consequências disso e não jogue ninguém fora, porque se você jogar, você vai ter que buscar. Porque na pedagogia divina a coisa funciona desse jeito, somos todos irmãos, então só haverá paz no nosso lar, né, na nossa casa mental, na nossa casa, no nosso coração, na medida que nós estivermos semeando paz. Então, nós não estamos semeando paz. Em verdade, vamos raciocinar. Grande parte da sociedade, pelo menos da sociedade ocidental, uma parte da sociedade oriental também, é instituída por instituições democráticas, portanto, instituições eleitas, formadas pelo público. O público é quem coloca estas pessoas para tocar as coisas da nação. É o público, somos nós, que abrimos empresas, gerenciamos essas empresas, somos nós que educamos as pessoas que agem na sociedade. Será que nós estamos fazendo isso direitinho? Porque tudo é causa e efeito, né? As coisas não se dão por um passe de mágica. O que o mundo está querendo nos ensinar? A gente aprende na doutrina dos espíritos e também na psicanálise, é muito interessante que se diga isso, que o tempo inteiro o processo de evolução está em curso. Eu não acredito naquela história, você não consegue retrogradar, ou seja, atrasar, né, voltar para um padrão anterior, um padrão intelecto-moral, mas você consegue estacionar, você consegue avançar ou você consegue estacionar. Eu não acredito que você consiga estacionar. Eu acredito que é o tempo inteiro andando. O tempo inteiro andando. Às vezes o erro faz parte do processo,
de acerto, né? Entretanto, nós talvez tenhamos feito escolhas das nossas vidas, tenhamos educado muito mal as criaturas que nós amamos e que temos responsabilidade com elas. Nós talvez não temos dado a atenção devida à nossa sexualidade, nós talvez estamos objetivando demais as coisas, né? Então isso tudo é importante que se dê atenção. Nós estamos dando uma atenção às questões da matéria, eu diria, acima das atenções que nós deveríamos dar, né? Porque a matéria está aí para que nós possamos ser usufrutuários dela, da matéria, e nós somos os usufrutuários da matéria. Muitos de nós, né? Então, estamos dando a simplicidade, estamos confundindo as coisas. Então, nesse processo de erro, nós estamos aprendendo. E como é que a gente aprende? Sofrimento. A gente aprende por amor, claro. O objetivo é sempre esse, né? Você falou aqui disso, né? De chegar pelo amor e pela dor, e eu sempre defendia que existia isso. Hoje eu penso assim, não, a gente chega pelo amor, sempre a gente chega pelo amor. Porque a dor é um amor, é um convite para o amor, né? Para que a gente se ame e comece a dar o devido valor às coisas, valor que as coisas devidamente precisam receber como valor. Algumas coisas a gente está pagando muito caro e outras a gente, enfim, está deixando de... Certo. Então, eu acredito, com essa fala que você falou, então, nesse mundo de regeneração que a gente está entrando, que a gente está nele, que está mudando, é como se fosse, então, a gente limpar a nossa casa, né, André? Você sempre fez aquela faxina ali no meio, correndo e tal, mas um dia você fala, hoje eu vou fazer o faxinão. É aquele que você joga tudo para cima e mete água na janela, tira a teia de aranha. Então, para isso tudo se organizar, primeiro fica aquela bagunça. Para depois você vir colocando tudo no lugar. Nada mais perfeito. Perfeito raciocínio. É exatamente assim que as coisas se dão. E nós somos muito bons em deixar as coisas para depois, né? Então, assim, o casamento não está bom. Ao invés de nós chamarmos o Benê para conversar, Benê, amore, vamos conversar aqui, né? Olha, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. A gente opta por não falar. Discutir relação dá muito problema. Ou, ao contrário, a gente fala e fala nas horas erradas e fala do jeito errado, né? Essa é uma forma de lidar com as coisas. Na medida que nós vamos aprendendo nesse processo, naturalmente... Você não acha isso, querido? Eu queria até te ouvir sobre isso aí. Sim. Já dizia, né, a fala de Chico, né, André? Não prometa nada quando está muito feliz e nem fale nada quando estiver com raiva, né? Porque depois a gente pensa um pouco melhor e eu falo que até eu mesmo já passei por várias vezes, pensei em discutir com a esposa, falei, não, deixa eu dormir, amanhã é um novo dia, e no outro dia, às vezes você nem lembra, né? Então, acho que as pessoas estão muito ansiosas, muito intolerantes. Eu falo que a pessoa, ela se compara o seu bastidor com o palco da vida do outro. É muito fácil você ver o palco da vida do outro, né? A régua de medida, né? A régua de medida é um negócio muito interessante, porque a nossa régua de medida é sempre em relação ao outro, né? Então, assim, eu tenho que ter um carro XYZ, né? Eu não tenho que ter um carro XYZ porque eu gosto do carro XYZ, porque eu preciso mostrar para as pessoas, para alguém, que o meu carro é o XYZ, né? E aí, eu muitas vezes acabo fazendo coisas que estão fora do meu alcance e sofro as consequências. Por exemplo, faço uma dívida, né, para dar um passo maior do que as pernas, e vem, o carnê chega, por incrível que pareça, ele chega, né? E aí nós temos que arcar com as consequências, com o objetivo de aprender. Então, é sempre nesse percurso, né? Se nós verdadeiramente fôssemos dar... Eu estava vendo um sticker agora, né? Pelo menos eu chamo de sticker, talvez seja uma linguagem um pouco atrasada. Essas figurinhas que o pessoal coloca no WhatsApp, né? E às vezes... Né? Agora virou meme. Isso. E aí tem uns videozinhos, tá? Tudo muito bonitinho. E tinha uns garotos
uns 4, 5 garotos numa poça de lama, pulando felizes da vida, e um dos garotos, os 4 só de bermuda, e um dos garotos agarrados com um vira-lata. Eu olhei aquilo e falei, mas que coisa mais extraordinária. Como é simples ser feliz. Uma poça de lama, um cachorro, 4 moleques. Só que a gente vai complicando as coisas, né? E aí tem uma hora que naturalmente Papai do Céu vem e nos mostra que está tudo errado. Dói, né? Dói para a gente olhar para aquela dor e falar, não, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Então, na medida que a gente cuidar melhor do nosso meio ambiente, nós vamos deixar, tudo é uma relação de causa e efeito, nós vamos deixar de ter um noticiário dizendo que está subindo tantos graus, que os cientistas estão preocupados, que está chegando num ponto de tal, que nós podemos ter X problemas. A gente vai ouvindo isso e vai se preocupando, porque a gente sabe que a gente tem responsabilidade com isso, e que essa aqui é a nossa casa, né? Na medida que a gente faz escolhas erradas nas nossas vidas, um amor, entre aspas, errado, uma profissão errada, né? Ou uma ação simples que nós temos no nosso dia a dia com as pessoas das quais nós nos envolvemos, né? E essa seja uma ação errada, tudo isso naturalmente gera consequências. Então, esta dor, este ápice, é exatamente isso. Nós fomos sempre empurrando para debaixo do tapete. Nós estávamos falando do casamento, né? Então vai para a gaveta, vai para debaixo do tapete. A situação financeira nossa não está boa. Ao invés da gente resolver, o que a gente faz? A gente dá um jeito de pegar um próximo empréstimo, né? E assim o empréstimo vai pegando o empréstimo e a gente não se dá conta que é preciso ter um olhar para as nossas finanças, um olhar de amor próprio, um olhar de caridade para com as nossas finanças. Ou seja, isso aqui não pode me fazer sofrer, né? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Sempre tem que doer. E você sabe que essa dor, se a gente parar para pensar, a gente vai entrar em regeneração. Depois vem mundos felizes, né? Sabe-se lá de quantos, cada um de nós vamos fazer esse percurso ao nosso tempo. Em mundos felizes, os espíritos dizem, é onde o bem é maior do que o mal. Mas se ainda existe tem mal. Ainda tem mal. Você matou a charada, ainda tem mal. Ou seja, nós vamos nos acostumar com este mal. Agora, eu penso que o mal de mundos felizes seja um mal muito menos mal do que o mal muito menos físico, né? Muito menos irracional do que o mal que nós vivemos na atualidade. Que hoje ele é até maior do que o bem aqui onde a gente está, né? Por isso que a gente vê tanto vazio, né? As pessoas, você olha para as pessoas, muita gente está vazia, né? Aproveitando essa pergunta, André, Jesus, ele volta fisicamente? Essa história é interessante, né? Os nossos irmãos evangélicos dizem, né? Quando ele voltar, né? Quando ele voltar, quando ele voltar. Eu tenho um pouco de dificuldade, evidente, nenhum de nós é dotado da sabedoria de dizer as coisas são assim, né? Ainda mais saber algo que está no planejamento de um espírito desta envergadura, desta inteligência. É absolutamente impossível, a meu ver, nós alcançarmos tal sabedoria. Entretanto, se a gente parar para pensar, eu acredito que ele nunca foi. Portanto, ele não haverá mais de voltar. Ele aqui se encontra. No Pentecostes, que se dá no 49º dia após a crucificação, quando Jesus se apresenta para todos, né, para uma quantidade enorme de pessoas que ele reuniu, é a primeira vez que ele se apresenta como luz, né? E o recado que ele deixa, a nosso ver, é muito claro já na partida dele. Quando ele parte depois de 3 anos, só 3 anos, físicos, são os 3 anos do messianato dele. Ele tinha, a gente sabe a idade do Cristo, 33 anos, né? Segundo se diz, alguns dizem um pouco menos, outros dizem um pouco mais. Mas, de qualquer forma, a vida pública
é de 3 anos, né? Quando ele começa a montar o seu corpo discipular e até a crucificação. Ele veio e deu ginásio, colégio, universidade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Deixou tudo isso aí. Tá aí, tá pronto. Tá ao nosso dispor, né? Só que ele não fez para nós. Porque o educador é assim. Ele dá o exemplo, ele dá a orientação, né? Mas ele não faz para o outro. Mas o trabalho é sempre nosso, né? E quando ele faz, é muito interessante essa fala, sabe? Quando ele no Evangelho fala assim, eu não sou daqui, vós sois daqui. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Para mim, um recado muito claro dizer assim, essa casa é de vocês. Cuidem bem a dela. casa de vocês, vocês é que vão quebrar e depois vocês vão ter que arrumar. Fica mais fácil quebrar menos. Eu já dei o curso. Eu estou aqui junto com vocês, mas o trabalho é vocês que vão fazer. Então não faz sentido ele voltar fisicamente. Do Pentecostes, é a primeira vez que ele se apresenta como energia para nós. Essa energia está aqui, ao nosso dispor. O episódio da mulher hemorrágica é muito interessante, porque nós sabemos da história da mulher que tinha um sangramento há muito tempo, um sangramento longo, e a medicina da época não conseguia dar solução àquilo. E ela soube que Jesus estava ali pelas cercanias, e já naquela época Jesus já era tido como um grande milagreiro, né? Na acepção da palavra, né? E ela foi a ter com o mestre, só que tinha uma quantidade enorme de pessoas, e ela não conseguiu a atenção de Jesus, ela avança com a mão dela toca nas vestes de Jesus. Jesus para essa narrativa evangélica e diz, alguém tocou em mim, né? Ainda disse que há uma resposta, como saber, tantas pessoas aqui, de mim saiu virtude. E essa mulher foi curada ali, né? E aí talvez a gente pode pensar assim, mas Jesus estava fisicamente, então era só ir onde ele estava e colocar a mão nele. Jesus está aqui. É só a gente erguer as mãos. Está doendo? Está pesado, né? Como você disse, a pergunta veio no início do nosso bate-papo. Está pesado, é só um convite para a gente buscar Jesus, tocar as vestes de Jesus. Isso se faz através de ação, de mudança de atitude, de valorização, de amor próprio, de autoconhecimento, de faxina. Acho que a sua analogia foi muito bem-vinda, de faxina, né? Da gente começar a realmente olhar para debaixo do tapete, olhar para a gaveta, limpar ali definitivamente, fazer verdadeiramente a faxina, vai valer a pena, depois vai vir outras dificuldades e assim a vida prossegue. É bem profundo isso, né? Bem, assim, se a gente parar para analisar isso tudo, é profundo, mas é bem simples, né? Porque o orar, ele é fácil, o vigiar que é difícil. Eu acho que é nesse momento, a vigia, né? De sempre estar ali na presença, de buscar, principalmente com tantas provas e expiações que a gente tem. E quando a gente passa por algo assim, parece que a gente tem o consciente, isso a gente fala até como psicanalista, o subconsciente da gente acha que dali para frente vai tudo se amenizar. Aí não, aí tudo parece ficar mais pesado. Até com isso, muitas pessoas vêm me perguntando assim, Jéssica, mas por que eu fiz para merecer isso? Vamos pôr no caso de perda de entes queridos, vamos entrar nessa parte que é o que o Instituto também trabalha muito dentro disso. Você também, como psicanalista, sabe muito bem, o pessoal procura muito sobre luto, trauma, perdas, né? E as pessoas perguntam, mas o que eu fiz? Eu mesmo, quando aconteceu o fato, a primeira coisa que eu indaguei. Não é meio injusto, André, a pessoa chegar na gente com, você está pagando algo de outra vida. A gente foi pelo véu de esquecimento, senão a gente enlouqueceria, a gente esqueceu. Mas não é injusto eu chegar na pessoa e falar assim, toma esse carnê aqui e paga. A pessoa vai olhar e falar, não, isso aqui você já deveu um dia. Paga aí e vai dando tudo certo. A pessoa vai indagar, não vou pagar, não sei o que é. Então isso acontece muito, muito, né? As pessoas se perguntam, por que disso? A experiência do luto,
sempre é um processo de ressignificação. Mas sempre é um processo de ressignificação a partir de uma visão muito subjetiva, ou seja, cada um de nós passamos pela experiência do luto umas tantas vezes, diferentes tipos de luto, alguns muito mais duros do que outros, como, por exemplo, a perda de um filho, né? Não passei por isso nessa encarnação, certamente já deve ter passado por isso em algumas encarnações, porque nós sabemos que estamos nessa caminhada há muito tempo, e nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, e eu não estou querendo ser simplista com isso. Mas sim a partir de um olhar que é preciso que tenhamos, um olhar para que dá certeza do futuro. Sabe, Jefferson? Uma ocasião eu fazia o curso de expositor no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Já frequentava a entidade há muitos anos, como trabalhador da entidade, trabalhador voluntário, como estudioso da doutrina, né, frequentando os cursos. E estava fazendo um curso de expositor, e aí um dos fundadores do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, na verdade, chegou um pouco tempo depois da fundação. Ou seja, um senhor, né, com os cabelos brancos, talvez mais do que os meus estão hoje, na época os meus eram mais escuros, né? Ele levanta e fala assim, olha, eu não acredito em espiritualidade. E Deus não existe. E aí terminou a aula. E aquilo me incomodou. Falei, senhor Albano, que papo é esse? Traz pra gente pegadinha. Não, não tem pegadinha. Só que a semana que vem eu trago. Perfeito. Na próxima semana ele falou assim, olha, eu não acredito em espiritualidade. Eu sei que ela existe. Porque acreditar é uma coisa, saber é outra, completamente diferente, né? Eu posso dizer, por exemplo, meu time de futebol, não importa qual seja, tem o melhor elenco do campeonato. Eu posso dizer, meu time de futebol vai ser o campeão. Eu posso acreditar firmemente que o meu time de futebol vai ser o campeão. Entretanto, a gente sabe que nem sempre as coisas se dão como nós acreditamos que elas vão se dar, né? Agora, quando eu falo eu sei, né, isso é a certeza absoluta. Eu sei que a vida continua após a vida. Não há como ser diferente. Eu até brinco com a minha esposa, por favor, se algum dia eu deixar de acreditar nisso, me leva para um bom psiquiatra, talvez seja necessária alguma internação, enfim, é bom investigar, porque nós já vimos tanta razão neste universo e tantas manifestações. Você já viu, Jefferson? As pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, todas já viram. Basta que possamos rememorar, né? Então, se eu sei que a espiritualidade existe, fica talvez um tiquitinho mais fácil da gente vivendo só por hoje. Os nossos irmãos do movimento alcoólico, né, os alcoólicos anônimos, têm o lema só por hoje. Eu não aguento ficar sem essa pessoa. Aguente ficar sem essa pessoa só por hoje. Amanhã é um outro dia. Aguente ficar sem essa pessoa. Amanhã vamos ver, né? Nesse caso em questão, vai chegar o dia do encontro. Ai, que interessante. E disso nós não temos dúvida nenhuma. Deus não existe. Não, não existe. Como assim Deus não existe? Deus é. Porque existir pressupõe início. E muitas vezes até fim. Existe hoje, pode não existir amanhã, né? Deus é. Sempre foi, sempre será. E se Deus é, e esse cara faz isso tudo, essa ser, essa força, esse pai, esse algo, esse quê, é que esse cara realmente é o cara. E se ele é o cara,
Ele está cuidando, né? E talvez a grande contribuição, sabe, Jefferson, que Jesus nos deu, a mais simples e talvez a mais profunda, é a revolução que ele nos traz quando ele nos ensina a chamar Jesus de Pai. Ele tira, né, o Senhor dos Exércitos do Velho Testamento e diz, Pai. Então, talvez isso torne-nos pessoas capazes de, só por hoje, fazer aquilo que a gente pode. Muito interessante. Engraçado você falando isso. Eu tinha uma filosofia de uma conta que eu sempre fazia. Todo dia, quando eu ia dormir, eu falava assim, André, um dia a mais sem o Pablo. Olha quanto isso ficava pesado. Eu passei a falar assim, ó, um dia a menos para o reencontro com o Pablo. E engraçado que, respondendo até as perguntas que as pessoas vêm fazendo, juntando com o que você falou, eu acredito que é aquele detalhe, a gente esquece de olhar para o outro. A gente quer olhar só para a gente. Por que ele foi e me deixou com essa dor? Por que ele foi? Por que Deus permitiu que ele fosse e me deixasse passar por isso? A gente tem que crer, André, eu acredito muito, que a gente tem que parar de olhar para si e olhar para o outro. Ele tem as escolhas dele. Ele escolheu vir só por 10 minutos, ele escolheu vir por um mês, ele escolheu vir por 6 anos, ele escolheu vir por 20. Ele escolheu. Então a gente não pode tirar isso da escolha dele. Eles têm o livre-arbítrio. Eu penso o seguinte, alguém nasce junto com alguém? Até o gêmeo não nasce. É impossível você tirar os dois de uma vez, não é, André? Primeiro tem que tirar um, depois o outro. A caminhada na vida é sozinho. Lógico que a gente tem quem nos apoia, nos ajuda, mas somos seres únicos, somos só nós. Todas as decisões que a gente tem na nossa cabeça, a gente que toma. A gente pode até pedir opinião para os outros, mas a gente toma o que a gente quer. E para morrer também, morremos juntos, né? Morremos sozinhos, perdão. Ninguém quer morrer com a gente, né? Eu quero morrer, bora. Ninguém vai querer. Ou se querer, não vai querer morrer do jeito que a gente quer morrer. Não pois é? Somos seres individuais e sociais. Olha que interessante, né? Coisa extraordinária, como Deus é lindo, né? Somos seres individuais e sociais. Ou seja, nós evoluímos cada um ao nosso tempo, de acordo com as nossas capacidades, né? De acordo com principalmente com a nossa capacidade de raciocinar e perceber aquilo que é melhor para cada um de nós e fazer melhores escolhas e, a partir delas, colher melhores frutos. Então, isso é natural na nossa caminhada. Nessa caminhada evolutiva, as experiências, elas sempre se dão justamente com esse objetivo. Se o Pablo não tivesse cumprido aquilo que ele tinha se comprometido com você a cumprir, né, existiria hoje o Instituto Pablo Henrique, por exemplo? Esse trabalho que está sendo feito, não existiria? Então, não há como. Né? Então, assim, para que as coisas se deem, o universo conspira. E muitas vezes o compromisso é esse mesmo. Olha, eu vou, a gente fica lá um tempão, eu quero dar uma força para você. Sabe aquela coisa assim de, olha, eu vou fazer uma caminhada de 1000 quilômetros, né? Mas eu estou com medo danado, eu acho que no meio eu vou estar cansado, ou ali um terço da caminhada talvez. Puxa, eu sei disso. Aí o outro criatura fala assim, olha, eu não precisava ir agora. Uma possibilidade só, né? Eu não precisava ir agora, mas eu vou fazer um pedacinho dessa caminhada com você. Depois a gente se encontra lá na frente de novo. Né? Então, ter esse olhar me parece um olhar mais caridoso para com cada um de nós. Né? E essa certeza de que o reencontro vai dar, o que você falou, cada menos dia, né? Menos um, menos um, menos um, e assim sucessivamente. E você sabe que às vezes esse menos é interessante, né? Porque às vezes a pessoa está aqui. O filho que partiu, o amor que partiu. E às vezes até está fisicamente distante, mas está aqui.
Está na nossa lembrança, está nas nossas emoções, está na nossa certeza do reencontro, né? Essa é a grande mágica da vida. A gente entra nesse trem chamado vida, a gente tem a nossa hora de subir no vagão, a nossa estação e a nossa hora de subir no vagão, e a gente tem a nossa estação e a nossa hora de descer do vagão. E é interessante que esse vagão, ele é evolutivo, mas ele vai sempre, ele é circular também, né? Porque a gente vai, vez por outra, entrando nele, e isso nós estamos falando de reencarnação. E cada viagem que a gente fizer, a gente vai comprar o bilhete da viagem que a gente tem que fazer. Né? E quando a gente descer da plataforma, essa é a boa notícia, né? Quando a gente descer da plataforma, vai ter um monte de gente com bandeirinha lá para receber a gente feliz da vida, né? Assim, essa é a mágica da vida. Eu acredito que quando a gente nasce, eu escutei isso num filme, não é autoria minha, não. Eu não me lembro, infelizmente, o nome do filme. Quando a gente nasce, o mundo chora. Não, a gente chora e o mundo sorri. Né? Quando a gente morre, talvez. A gente sorri e o mundo chora. E a gente sorri. É o barco, né, André? É o famoso barco. Do lado de cá, ele é partida. Do lado de lá, ele é chegada. Ele não fica à deriva no mar. Ele sempre sai de um ponto para ir para o outro. Enquanto aqui a gente está despedindo dele naquela viagem, na chegada ele vai reencontrar, né? Ó, pessoal, tem muita gente fazendo algumas perguntas. No final a gente vai abrir, tá? Para responder para vocês. André, ó, essa aqui é bem, ó, daquelas, né? Por que não podemos sempre falar e encontrar com os nossos entes queridos? E quando acontece, por que a gente não lembra? A indumentária física é uma indumentária muito pesada. E isso tem o objetivo de ser. Notem, quando a gente vê os animais no processo de nascimento, o cavalo, por exemplo, né, ele sai do útero da mamãe e rapidamente ele já se equilibra com as 4 patas e já sai buscando a mama da mamãe. Né? A maior parte dos felinos, enfim, os cães, enfim, uma quantidade enorme. Aliás, eu diria quase todo o reino animal, o animalzinho, quando reestreia no palco da vida, ele já é bastante autônomo. O ser humano é quase um idiota. Até os 2 anos, 4 anos, não sei, né? Cada um de nós ao nosso tempo. Por quê? Nós precisamos fazer dormitar algumas das nossas tendências, ou seja, algumas das nossas culpas, alguns dos nossos medos, alguns dos nossos traumas. Né? Nós precisamos também que essas más tendências sejam esquecidas. É quase que um processo de restauração de HD de computador. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui. Você compra um computador numas Casas Bahia da vida e fazendo merchan, né? Não importa onde é que você compra o seu computador, você leva ele para casa, começa a baixar os softwares, fazer download dos programas e o computador vai rápido, entra na internet, é uma maravilha. Depois de 2, 3 anos, o computador começa a ficar um pouco pesado, 4, 5 anos, a bateria já começa a pesar, você já começa a precisar dar uma atenção para ele. E tem uma hora que o sistema operacional fica muito pesado, e aí o que você faz? Vocês têm 2 opções, ou você compra uma outra máquina, ou você faz, como é que chama? Quando você formata o disco, né? Você formata. E aí você dá uma sobrevida para o computador ganha uma força ali, vai adiante, você consegue recuperar uma parte da agilidade daquela máquina. Agora é interessante que se você for buscar na memória, se você trazer um bom técnico de informática, ele tem condições de restaurar uma boa parte dos programas que você acha que você efetivamente apagou, e muitas vezes a Polícia Federal acaba descobrindo crimes dessa forma. Né? Porque está armazenado. Quando a gente desinstala um monte de coisa que não nos serve. E a gente tem a oportunidade de reinstalar coisas da máquina. Né? Então o processo de reencarne é quase como isso. Os técnicos de informática, no caso em questão, são papai e mamãe, ou os nossos responsáveis, que vão ali instalar, preferencialmente, é isso que nós esperamos, os softwares do amor, da compreensão, do perdão, dos bons exemplos. Só que em provas e expiações a coisa não é bem assim, né?
alguns softwares não são... Pois é, aí vem os vírus, porque estão armazenados no inconsciente, não é nem no subconsciente, no inconsciente. E esse, por acaso, é meu trabalho hoje, né? Analisar pessoas e ver o quanto do inconsciente está doente, o quanto faz com que essas pessoas sofram, né? E não tenham qualidade de vida. E aí esse sofrimento é justamente para que haja um olhar para isso. Então, o processo de reencarnação, a meu ver, é isso. Então, este apagar, essa necessidade de apagar, exige de nós um corpo muito denso. Então, nós saímos do corpo todas as noites, quando dormimos. Talvez, muitas vezes, você veja e reencontre o Pablo Henrique, retorne de manhã, só que não se lembra, porque o corpo é muito denso, né? Então, essa é a explicação. Agora, é interessante porque algumas vezes, quando a gente realmente precisa, né, quando a gente precisa de um colo, ou precisa de uma puxadinha de orelha, né, a gente acorda, talvez, com aquela sensação que a gente não sabe explicar, de que algo aconteceu, uma lembrança, tem as intuições, e as orientações estão ali trabalhando no subconsciente para nos ajudar a resolvermos o nosso inconsciente, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dores, aprendamos a ter certeza, né? Saber que a vida sempre continua e que Deus sempre foi, sempre será, e é Pai sobre tudo. André, muito interessante. E engraçado, até entrando bem dentro da sua linha de trabalho, quando a pessoa pode distinguir sonho e desdobramento? É muito difícil distinguir. Tem condições da gente ter indícios, por assim dizer, né? Por exemplo, o Kardec, ele trabalhou 3 tipos de sonhos. Ele trabalhou o sonho orgânico, ou seja, come 500 gramas de picanha e vai dormir. O processo de digestão é lento, requer muito do vaso, né, do nosso corpo, né, para que a coisa se dê. Portanto, não consegue dar um desligamento muito bacana para o espírito acaba sofrendo, entre aspas, a consequência disso. Tem os pesadelos, vem aquele incômodo, ai, puxa, não foi legal, tive um monte de pesadelos, enfim. O Kardec também trabalha os sonhos, reminiscências de nossas vidas passadas, né? Coisas que aconteceram em nossas vidas e que, por algum motivo, nós acessamos essas coisas. É muito interessante, porque tem a ver justamente com a área da psicanálise. Nesse momento, aliás, em muitos pontos há muito, embora Freud muitas vezes é tido como ateu, mas em muitos momentos há essa convergência entre o espiritismo e a psicanálise. E o terceiro sonho é o sonho espírita, ou seja, meu pai, que já partiu para a espiritualidade, eu me encontrei com ele. Por exemplo, é interessante, eu vou narrar um sonho que eu tive há pouco tempo atrás. Eu estava com uma dúvida, né? E era uma dúvida muito importante. Eu não pedi nenhum tipo de conselho, não. Eu estava raciocinando sobre ela, mas era um momento muito importante da minha existência. Fazia muitos anos que eu não revia meu pai, em espírito, porque ele já está na espiritualidade. E aí eu tive um sonho de que eu estava num táxi, num Fusca. Ele entrou no Fusca, nesse táxi, e ele não estava contente comigo, né? E no meio da corrida, ele desceu e saiu andando, né? Beleza. Todo o recado foi dado, porque a partir da análise desse sonho, ou seja, o que o Fusca significava para mim? Porque o sonho é sempre individual, né? O que um táxi significa para mim? O que a expressão que meu pai estava significa para mim? A partir da análise disso, eu consigo entender qual que é o recado que ficou no meu vaso, né? Aquele que eu consegui reter. Aquilo que efetivamente houve para que essa lembrança, esse é o sonho espírita. Então esse eu tenho certeza que eu tive esse papo com ele, mas eu não estava num Fusca, nem um táxi, nem ele estava a pé da vida comigo, né? Apenas e tão somente essa foi a maneira de registrar as coisas para que eu pudesse receber o recado. Esse é um dos trabalhos da psicanálise. Na psicanálise, a análise de sonhos é de mistéria importância,
porque nós vamos compreendendo aquilo que o inconsciente está nos dizendo, está apontando, né? E a gente precisa olhar para isso. Certo. Até dentro disso, André, uma pergunta do nosso telespectador aí, ele pergunta sobre espíritos da Umbanda, do Candomblé, né? Então, se tem alguma diferença disso dentro desses espíritos, sei lá, fazer o reencontro, como a gente diz, né? O espírito é único, mas a religião deles influencia em alguma coisa? Gente que adora essas coisas de caboclo, de terreiro, ele está perguntando. Olha, nesse reino de Deus Pai, tem trabalho para todo mundo. Se a gente falar assim, ó, eu quero muito ir para o paraíso. Olha, eu tenho uma péssima notícia. O paraíso está vazio, não tem ninguém lá. Está todo mundo trabalhando. Todo mundo está trabalhando. Quem tinha direito de estar no paraíso, está no paraíso do trabalho. Né? Do trabalho que enobrece, do trabalho que enriquece. Então está todo mundo aqui na lide. E aí na lide, cada um de nós tem o seu trabalho. Então há as entidades que atuam junto àqueles que creem na Umbanda, as entidades que atuam junto àqueles que creem no Candomblé, as entidades que atuam naqueles que vão para a mesa mediúnica. Né? Então, assim, tem trabalho para todo mundo. É interessante que uma ocasião eu fui educado na Umbanda. É interessante. Aliás, antes disso, era uma maluquice. Meus pais, acho que faltou um miolo, né? Porque eles me colocaram num colégio de freiras. Eu estudei do primeira à quarta série num colégio de freiras e domingo eu ia para o terreiro de Umbanda, né? Para gíria. Né? Com 8 anos de idade eu tive minha primeira manifestação mediúnica. Então, vocês vejam como havia ali um certo conflito, porque eu aprendi uma coisa num lugar e aprendi, e foi muito legal isso, porque eu aprendi diferentes visões de vida, isso só me tornou uma pessoa melhor, a ver que está todo mundo trabalhando. Né? Mas aí, enfim, depois, aos 18 anos de idade, eu conheci a doutrina dos espíritos, foi quase que um reencontro, e entrei, né, nos estudos filosóficos da doutrina, e demorei muitos anos para voltar para a atividade mediúnica. E um dia estava no trabalho mediúnico, e eu senti a aproximação da entidade que trabalhava comigo na Umbanda, né, até os 15 anos de idade. E é uma entidade que se apresentava como um preto velho, sempre se apresentou como um preto velho. E ele veio e falou assim, olha, eu vou falar. Aí eu falei assim, olha, desculpa, isso faz já alguns bons anos, né? Desculpa, mas aqui é espiritismo, né? É outro papo, eu não vou deixar, não. Eu falei assim, não, mas eu não vi nenhuma placa ali na porta escrito proibido a manifestação de pretos velhos, né? É uma bobagem a gente fazer essa separação. Eu acho que o que a gente precisa levar em consideração é que tem trabalho para todo mundo, cada um está trabalhando ao seu tempo, no seu lugar, onde é útil. Alguns de nós estamos trabalhando para desarrumar. Né? Alguns de nós, infelizmente, trabalhamos para isso. Depois a gente vai ter que arrumar. Então, assim, até os déspotas, até aquelas pessoas que estão cometendo erros graves contra a humanidade, né? Elas têm uma espécie de trabalho da qual nós necessitamos. Estamos num planeta de provas e expiações. Então é preciso que tenhamos provas e que tiremos pelo menos nota 7 nessas provas para a gente poder passar adiante. E expiações também que possam resolver as nossas pendências, as nossas DPs, né, por assim dizer, de encarnações passadas. Na medida que a gente for dando conta disso, for dando conta dessa evolução, a gente vai naturalmente evoluindo na esteira do tempo, e para que tal se dê, acabou com os pretos velhos, Exus, espíritos franceses, ingleses, brasileiros, está todo mundo trabalhando, seja lá, seja cá, está todo mundo trabalhando, aprendendo e evoluindo. Nossa visão é muito pequena, né, André? A gente não consegue enxergar nem 0,5% do que é a realidade do existencial, né? André, por que Deus permite criança morrer? Por que Deus permite criança morrer? Para onde elas vão e como é a vida delas lá? Vamos lá.
É muito difícil a gente dizer uma coisa se dá em função disso, né? Porque a doutrina dos espíritos, ela é muito simples, ao mesmo tempo ela é muito profunda. Então, as possibilidades são várias, mas vamos dizer aqui algumas. Por exemplo, alguns pais, e eu conheço alguns, têm dificuldade de engravidar. Engravida ali até o 4º mês e há um aborto espontâneo. Engravida novamente até o 3º, há um aborto espontâneo. Engravida novamente, vai até o 6º e há um aborto espontâneo. Isso faz-se repetidas vezes. E uma ocasião eu estava tratando um desses nossos irmãos, né, e disse a ele: meu irmão, pensa bem, quanto tempo dura o processo de gestação? E ele falou assim: olha, pode durar até 9 meses. Eu falei: se eu te disser que pode durar, às vezes, décadas. Ou certo? Os nossos corpos perispirituais, às vezes, precisam de alguns ajustes para que tenhamos condições de ter encarnações um pouco mais longevas e um pouco mais assertivas. E, às vezes, isso se dá através de sucessivos processos de reencarne. Então, o espírito ele entra no processo de reencarne e há um processo em curso de cura naquela troca do perispírito, do espírito com o seu perispírito, recebendo a carga genética de seus pais. E sucessivas vezes, e daqui a pouco, sei lá, da 5ª, 6ª, 7ª vez, há o reencarne. Ou, às vezes, esse reencarne se dá fora e o papai e a mamãe encontram o filhinho amado que passou algumas tantas vezes nesse processo de reencarnar, ou melhor, de começar a gestação e a gestação ser interrompida, não tem condições de dar sequência naquela mamãe, nasce em uma outra ocasião, mas o universo faz com que, e os nossos sonhos faz com que esse reencontro se dê. Pronto. Então, o processo de gestação durou 5 anos, 10 anos, mas esse deu. Né? E às vezes, e essa é uma das explicações, às vezes, nós também precisamos de algum tipo de aprendizado e que seja curto. Alguma coisa específica. Né? Por exemplo, e a gente pode levar isso apenas e tão somente como exemplo. Digamos que eu tenho um desafeto do meu passado e eu ainda sinto uma vontade de passar algum tempo com aquela pessoa para que a gente possa se harmonizar. Os nossos problemas talvez nem foram tão grandes, mas uma bobagemzinha ali. Então, com 5 anos a gente resolve. Ou 10 anos. Ou 15. É o tempo que precisar ser. Né? Essa é uma das possibilidades. Há a possibilidade também, também de uma necessidade do espírito de melhorar o seu perispírito. Então, há uma quantidade enorme de possibilidades. Né? Há os espíritos que vêm para reter a atenção do papai e da mamãe, né? Porque às vezes, se não tiver um problema ali, eles não têm esse olhar e pode ser que acabam fazendo más escolhas, né? Então esse olhar para esse problema talvez seja o olhar da salvação, da solução do problema, da solução deles próprios. Então, o que a gente aprende assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. É só a gente ir para a poça de lama e pular gostoso, de calção e com vira-lata abraçado. Essas crianças recém-nascidas ou em tenra idade, onde elas ficam? O que elas fazem no mundo espiritual? Ah, sim. Isso depende. A espiritualidade, a doutrina dos espíritos defende, e isso é muito bem apresentado no Livro dos Espíritos, que o processo de reencarne ele pode se dar instantes após o desencarne. Né? Então, assim, a grosso modo, uma pessoa parte e há alguém
a um casal que já está ali naquele processo de amor, o amor carnal, nesse caso específico. Então abre-se a possibilidade, imediatamente o espírito sai daqui, já parte para a miniaturização, já entra ali. Isso, por incrível que pareça, acontece. E às vezes traz alguns grandes problemas, como, por exemplo, lembranças muito fortes daquilo que se deu, e há relatos de, inclusive, documentos acadêmicos, científicos, portanto, de espíritos que reencarnaram muito proximamente de suas encarnações passadas e não reconheciam seus novos pais, não reconheciam a cidade, a casa, não reconheciam nada, e se lembravam de suas encarnações passadas e foi se estudar, e foi lá, encontrou papai e mamãe da reencarnação passada, o lugar onde morreram, a maneira como morreram. Eu vi um desses casos, o garoto dizia num documentário Discovery: eu me lembro que eu morri em tal lugar, no Rio, tinha tal jeito, tinha uma tal pedra, eu tinha tantos anos, meu pai se chamava tal, minha mãe tal. O cientista, no caso em questão, que também é um documentarista, foi atrás, gastou dinheiro, conseguiu financiamento para isso, porque se tratava de um documento, né? Conseguiu financiamento para isso, foi lá e encontrou. E tudo batia. Um processo muito curto, né? Até, às vezes, processos longevos. Quando os processos são longevos, é preciso que nós vamos para algum lugar, né? Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se tudo se transforma, nós não deixamos de existir, nos transformamos. Nos transformamos o quê? Em espírito. Então, nós precisamos viver numa realidade espiritual. Eu estou aqui, na minha antessala aqui, eu estou aqui com o meu notebook, o meu smartphone, estou sentadinho aqui, bonitinho, né? E aqui nesse mesmo lugar pode ser que tenha uma piscina. E os espíritos estejam aqui nadando, esteja tendo aqui um campeonato, uma Olimpíadas de natação no mundo espiritual, com uma grande plateia batendo palmas, só que numa outra dimensão. Isso não sou eu quem diz, isso há estudos. Inclusive, há um documentário muito interessante para que as pessoas possam assistir, se chama, eu vou citar dois, são antigos já, talvez tenham alguma dificuldade de encontrar, mas tem. Na internet tem, no YouTube tem. What the Bleep Do We Know? Ou seja, Quem Somos Nós, que é o título em português, e Universos Paralelos. Os dois são documentários produzidos por grandes produtoras e distribuidoras de televisão, e todos que estiveram ali apresentando esse documentário envolvidos no roteiro são físicos de universidades e são altamente premiados e reconhecidos naquilo que fazem, né? E num desses documentários, este físico, que inclusive eu tive a oportunidade de ajudar a levá-lo para conhecer as casas André Luiz, foi o Amit Goswami, né? O Amit Goswami, que nós sabemos é um grande físico de origem indiana, que leciona, eu não me lembro agora o nome da universidade, mas de uma das principais universidades estadunidenses, né? E ele defende essa existência dos universos paralelos. Então, as pessoas que nós amamos vão para onde elas precisam ir, para onde elas têm merecimento para ir, né? Agora, o que eu acredito firmemente, ou melhor, o que eu sei, é que todos nós somos acolhidos. Do déspota, do assassino, do genocida, ao, entre aspas, mas muito entre aspas, aos santos. Todos nós somos acolhidos, somos recebidos, porque todos nós temos pessoas que nos amamos e que estão cuidando de nós, sobretudo Jesus e sobretudo o Pai Celestial, né? Às vezes, nesse processo, é preciso dormitar um tempo a mais. Então é muito difícil. Há espíritos um pouco mais amadurecidos que já chegam na espiritualidade, já retomam a sua personalidade da encarnação anterior. Então há uma quantidade enorme de possibilidades. Como dissemos, a doutrina dos espíritos é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profunda. Certo. É muito forte, né? Mas leva um caminho só, né, André? E para a gente terminar as minhas perguntas, depois o pessoal, se tiver alguma, porque vai chegar um tempo que a comunicação entre eles e o lado de cá vai ser mais fácil, porque a gente vê muito médio, a gente vê alguns médios de psicografia, e assim,
Não do trabalho deles, tá? Eu, assim, respeito, acho lindo. Eu recebi 2 cartas, uma com um médium, outra com outro. Mas o que mais me doía em todas as vezes era quem não recebeu. E assim, e vai ficando escasso cada dia mais esses médios de psicografia, né? E aí ele se sente, por que ele lá recebeu e eu não, né? Eu fui num evento que tinha 2.000 pessoas, onde 6 receberam a carta, inclusive eu fui uma delas. Eu não me encantei com os 6, me encantei com os 1994 que não receberam. Tem Sim. algo para isso, André? Tem tudo uma razão de ser, né? Mais uma vez, não dá pra gente dizer é isso, né? Sabe, eu já fui em centros espíritas que passam mensagens de entes falecidos e não recebi nenhum tipo de mensagem dos meus amores. Eu tenho alguns amores já na espiritualidade. Mas não tinha porquê. Não existia porquê. Porque eu sei que eles continuam existindo, eu sei que eles continuam no trabalho deles, cada um ao seu tempo, no seu ambiente de aprendizado. Né? E eu sei que tinha pessoas ali que estavam sofrendo bastante. Então era importante que estas poucas oportunidades se dessem para aqueles que estavam sofrendo bastante. Há também, às vezes, mas isso também não impediu, não me furtou a oportunidade de algumas tantas vezes ser acessado por eles, inclusive através de outros médiuns. Principalmente através do encontro espiritual, como esse que eu narrei do meu pai. Né? Então a comunicação se deu dessa forma. Então se a gente tiver um olhar de que esta é uma atividade onde a caridade de Deus está presente, está bastante presente, ela se dá exatamente de acordo com as necessidades. Às vezes precisa se manifestar para dar um grande recado, para que, por exemplo, seja feito, empreendido um grande serviço para alguém, para a coletividade. Ou às vezes a pessoa, o papai e a mamãe, está desesperado. Desesperado. E muitas vezes até, quem sabe, com pensamentos suicidas. Então está aí uma grande oportunidade que a espiritualidade não deixa passar quando existe, né, essa ferramenta chamada médium para esse planeta de provas e expiações. Entretanto, Kardec, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, eu não me lembro, infelizmente não me lembro o número da questão, não me lembro exatamente como ela está, mas me lembro exatamente do contexto, né? A pergunta aos espíritos sobre usar ou não, né? Como usar a psicofonia, a psicografia, o intercâmbio mediúnico. Né? Claro, os espíritos sempre nos disseram de forma ética, mas neste caso em questão, eles dizem, olha, vão usando isto até que venha coisa melhor, não nessas palavras, mas nesse contexto. Então, eu quero crer que no Brasil nós temos uma operadora de telefonia celular que chama Vivo, né? Olha, acho que algum dia nós vamos ter a operadora de telefonia chamada Mortos. Fazer conexão, né? Aonde nós veremos que eles estão muito vivos e nós poderemos ter condições de tal. Se nós falássemos, mas isso é um absurdo, isso não tem condições. Meu Deus do céu, quem é que diria? Eu tenho 51 anos. Se alguém dissesse para mim, quando eu tinha 20 anos, olha, nem fui lá tão atrás, hein? Se alguém dissesse para mim, quando eu tinha 20 anos, que nós teríamos um bicho como esse, que faz isso, né? Que eu estaria... onde eu tô, né? Quanta gente estaria aqui em Portugal conversando com o Jefferson. Onde é que você está, Jefferson? Eu estou em Franca, no Brasil, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Franca. Eu não ia acreditar nisso, olha aí. Então, calma lá que vai chegar coisa boa. Não sabemos quando, porque é a espiritualidade que decide. Né? Uma ocasião eu vi uma pergunta muito interessante ao médium Divaldo Franco. Perguntaram a ele quando que os espíritos, quando que
nós veremos, né, teremos aí televisionado, ou uma grande nave chegando, ou a primeira comunicação aqui no planeta Terra, com um grande intercâmbio, de repente sendo televisionado entre uma entidade, uma nave, pessoas de outros planetas, e a resposta dele foi muito interessante. Quando nós estivermos prontos para isso. Porque enquanto nós não estivermos prontos para isso, imagine, gente, se agora, nesse mundo que tem tanta gente maluca, aparece uma nave interestelar querendo um contato. O que vai ter de gente achando que é o fim do mundo, e se atirando dos prédios. Então, não, Ou gente querendo ir embora, né? Eu acho que eu já ia pegar minha malinha, viu? E ficar no ponto de ônibus. Pois vai violentar algumas tantas consciências, né? Então, assim, não há momento para tudo. Então, assim, a tecnologia vai sendo dada, e eu vejo a maestria disso, até para a gente encerrar, numa droga que é uma droga comercializada hoje, uma droga lícita, uma droga que, inclusive, veio trazer qualidade de vida para muitas pessoas, né? Uma das bênçãos de Deus em nossas vidas, na Torá não, no Alcorão, há uma das suratas, infelizmente eu também não me lembro qual, mas está escrito, não nessas palavras, mas nesse contexto, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial autorize. Essa autorização sempre se dá dessa entidade que chamamos de Pai, que opera através de entidades de espíritos extremamente avançados, conhecedores das ciências, das filosofias, né, e que vão autorizando para que os avanços tecnológicos se deem no planeta na hora que tem que se dar. Né? E aí, esses dias eu estava pensando, tentando raciocinar sobre alguns desses eventos para ver se faz sentido essa ordem das coisas. Né? Essa droga é o Viagra. É o Viagra. Né? Olha que interessante. O Viagra veio para resolver o problema da impotência sexual masculina para uma grande parte de pessoas que sofrem com isso, que deixam de ter qualidade de vida, né, que deixam de ter uma vida um pouco mais plena. Né, e ele veio resolver um problema. Muito bem. O Viagra veio, se não me engano, década de 90, acho que, ou começo dos anos 2000, enfim, não me lembro exatamente, mas está mais fresco aqui. O que a gente teve antes do Viagra? A gente teve o HIV. O que a gente teve antes do HIV? A gente teve, a década de 60, a liberação sexual. Coloca o Viagra na década de 60. Meu Deus. Ia virar por dois danado. Então, a gente se lambuza, né? Então a gente entra na doceria, vê aquele monte de doce, a gente estava preso, né? Que é o que aconteceu antes da década de 60. Havia uma repressão muito forte na década de 60 do século passado. Que absurdo, né? Falar isso, década de 60 do século passado foi ontem. Na década de 60 do século passado, há essa grande libertação sexual. Um pouco mais à frente veio o HIV e falou assim, peraí, gente, dá um tempinho aí, né? Porque esse trem vai machucar vocês vão desorganizar demais o perispírito na região genésica, na região perispirídica próxima das nossas, da onde há o prazer, propriamente dito, do ponto de vista orgânico, né? E aí a coisa vai complicar bastante. Eu vou dar uma segurada em vocês, viu, HIV? Né? Pá, dá uma segurada, todo mundo presta um pouquinho mais de atenção, entra o preservativo, um pouquinho mais de responsabilidade no planejamento familiar também, né? Porque se populariza o preservativo, lá adiante vem o Viagra, né? Com todo um pouquinho mais educadinho, todo mundo um pouquinho mais... Então, chegou a hora da tecnologia. Essa tecnologia também vai chegar quando nós estivermos prontos para ela, assim como outras tantas. Para finalizar, uma última coisa, porque é um negócio muito importante, que é o que está acontecendo agora, a guerra, né? A guerra na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, né? Que tira a paz de muitas pessoas, né? E eu só vejo bênçãos nisso, viu? Só vejo bênçãos. Muitas pessoas precisavam passar por aquilo, infelizmente. É uma dor, é triste que no século XXI nós ainda tenhamos feito tantas escolhas equivocadas que ainda nos deixem sofrer o que nós estamos sofrendo. Mas aquilo tem uma razão de ser. Mas eu só vejo avanço, né? Porque agora, anteontem, a comunidade europeia assinou o 6º pacote de sanções, onde praticamente deixa de comprar petróleo da Rússia. Isso é um grande problema, por quê? Porque o petróleo move o mundo.
Só que nós também sabemos que o petróleo é altamente poluente e o planeta está gritando. Então, o que vai acontecer agora? Uma grande busca por energias renováveis. Um grande incentivo por energias renováveis, justamente com o objetivo de dar uma respirada no planeta, porque essa é a nossa casa, essa é a nossa escola. Tudo se ajeita, né, André? Incrível, né? É só a gente tentar não atrapalhar tudo. Nenhuma. André, queria muito te agradecer, queria que você deixasse um recado para quem nos assistiu, para quem depois vai entrar e assistir, como são as bem-aventuranças, o que você pode deixar de esperança, de amor para essas pessoas que nos assistiram e as outras que vão entrar depois para nos assistir. Eu vou pedir para você, meu irmão, minha irmã, se você ouviu alguma coisa, uma palavra que seja, que fez algum significado para você, que você vá hoje para frente do espelho e você olhe fundo nos seus olhos, bem fundo, e se pergunte: quanto tempo faz que eu existo? Quantas guerras eu já atravessei? Quantas vezes eu já nasci, já amei, já sofri, já caí, já levantei, morri. E a estrada sempre prosseguiu. Quanta fome, quantas crises, quantos vírus. Quanto mal eu fiz. Quanto bem eu fiz. Quanto bem eu ainda posso fazer. Estamos aqui, estamos no jogo. Estamos muito bem paramentados. O nosso uniforme é dos melhores. A nossa chuteira está aí exatamente dando-nos a capacidade de sermos aquilo que nós somos. Nós estamos aqui. Você é lindo, lindo. Acredite, esse olhar tem para você mesmo. Você é lindo, você é lindo. E não é pouca coisa, não. Tem uma coisa história mais gostosa é quando sai um sorriso do nada, né? A gente sozinho sorri do nada. Pois é. A vida é muito simples. Temos gratidão para conosco, para com as pessoas que estão do nosso lado, para com o universo. Gratidão para com o Pai. Bora! Só por hoje. Só por hoje. Um dia de cada vez. É isso aí. André, alguém quiser entrar em contato com você, quiser fazer algum atendimento com você, você faz online? Sim. A gente tem uma agenda de atendimento toda online, uma vez que eu me encontro morando em Portugal, né? Então, as pessoas podem entrar em contato na minha rede pessoal, né? @André Marouco, né? Sem o cedilha, André Marouco, tudo junto. Marouco é M-A-R de rato O-U-C-O, né? E pode mandar ali um recado por inbox que a gente responde com o maior carinho, com o maior amor, com a maior atenção. Se a gente puder ajudar, se a gente puder aprender coisas juntos, que coisa boa. Gente, e isso é verdade, tá? Ele sempre responde mesmo. Eu não o conhecia, tá? Eu mandei uma mensagem para ele lá no Instagram e ele me respondeu de pronto e falou: não, vamos junto, pode contar. E assim, é uma pessoa do jeito que vocês estão vendo aqui na tela, fora da tela ele é também. Eu ainda quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Quando você vier no Brasil, né? Dá um alô. E a Casa Instituto Pablo Henrique está sempre aberta para você, para sua família, para todos aqui. Que Deus te abençoe. Nós sempre à disposição. Que nós sempre à disposição, conte conosco, sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Obrigado, André. Fique com Deus. Pessoal, muito obrigado. Viu? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.